amigas, vocês que nos acompanham nas redes sociais da Prefeitura. Nós estamos aqui mais uma vez com esse compromisso que nós temos em prestar contas, em ter a transparência e, ao mesmo tempo, esse contato permanente com os cidadãos de nossa cidade desde o início desse plano integrado de combate ao coronavírus em Niterói no mês de março. Já são quase 7 meses de combate, de trabalho integrado de várias áreas da administração, mas, sobretudo, de consciência cívica cidadã de cada uma das famílias niteroenses, que tem sido decisivo esse engajamento para que nós possamos manter o controle da pandemia e, ao mesmo tempo, retomar com responsabilidade, de maneira muito gradual, as atividades de nossa cidade. Nós temos hoje, infelizmente, 4.657.000 casos confirmados no Brasil, temos 140 mil óbitos, né? O Brasil é o segundo país em número de óbitos no mundo e, portanto, a gente precisa redobrar a nossa atenção e todos nós, governantes e cidadãos, termos responsabilidade com a necessidade das medidas de prevenção ao coronavírus até que a vacina chegue. Nós temos 258 mil casos confirmados no Rio de Janeiro, 18 mil óbitos confirmados. Hoje o Rio de Janeiro, infelizmente, chegou a 18 mil óbitos, dos quais quase 11 mil óbitos na nossa cidade querida, vizinha cidade do Rio de Janeiro, e praticamente boa parte, a maior parte desses óbitos, infelizmente, aqui na região metropolitana. Niterói confirma 12.158 casos, dos quais 89 hospitalizados, 135 em isolamento domiciliar, 412 óbitos nesses quase 7 meses da pandemia. E aqui nós expressamos mais uma vez nossas condolências a todas as famílias que perderam entes queridos nessa pandemia em Niterói, nesses quase 7 meses. E graças a Deus, graças aos nossos profissionais de saúde e, sobretudo, a vocês que têm perseverado nas medidas de prevenção ao coronavírus, 11.522 pessoas niteroenses que retornaram às suas famílias, graças a Deus, com saúde, com vida, para os seus entes queridos. Eu queria destacar mais uma vez, meus amigos e amigas, a necessidade de perseverarmos nos protocolos de funcionamento das empresas, do comércio, das atividades que foram retomadas. A gente sabe que a disciplina ela é fundamental e determinante para mantermos o controle da pandemia. Evidentemente, isso é um sacrifício, né? Mas esse pequeno sacrifício tem sido importante para salvar milhares de vidas em Niterói e, ao mesmo tempo, retomar as atividades, especialmente as atividades econômicas, com muita responsabilidade, com muito cuidado com a vida e com a segurança de nossas famílias. Então, eu queria ressaltar, mais uma vez, a importância do uso de máscara, em caso de necessidade de ir à rua, perseverarmos no distanciamento social, na higiene, especialmente na higiene das mãos, ressaltando, meus amigos e amigas, que hoje Niterói tem a menor taxa de letalidade da região metropolitana do Rio e a menor taxa de ocupação de leitos. Nós temos hoje 25% dos leitos da nossa rede pública, da nossa rede particular ocupados. Portanto, uma taxa que é a menor taxa de ocupação dos leitos exclusivo para o coronavírus. A boa notícia do dia de hoje é que o nosso indicador síntese, que integra 12 indicadores através de uma métrica muito original, estruturada com os melhores especialistas do país e também com os técnicos da Prefeitura, da Vigilância Epidemiológica, da Saúde, pela primeira vez o indicador síntese caiu abaixo de 6, chegando a 5,88. Portanto, nós não apenas estamos conseguindo manter o controle da pandemia, retomando as atividades, como estamos conseguindo reduzir a taxa de transmissão, reduzir e manter sob controle a taxa de ocupação de leitos e também a taxa de letalidade na cidade. Então, essa é uma excelente notícia, porque se nós chegarmos ao número 5 desse indicador síntese,
nós evoluímos do estágio amarelo nível 2 para o amarelo nível 1. Então, pela primeira vez, desde que as atividades foram retomadas no dia 21 de maio, nós não apenas estamos mantendo a estabilidade, como reduzimos hoje esse indicador síntese para menos de 6, chegando a 5,88. É importante que você saiba que as informações que a gente presta diariamente sobre os óbitos e casos, especialmente casos e óbitos, dizem respeito a casos e óbitos não necessariamente que ocorreram no dia de hoje. São casos e óbitos que possivelmente, provavelmente ocorreram alguns dias, alguns casos, algumas semanas. Exato. E até meses, que a partir da informação da família, a partir da verificação da vigilância epidemiológica, são confirmados. Então esse processo de confirmação demora geralmente alguns dias e até semanas. Portanto, eu queria aqui celebrar essa conquista, né, secretário Rodrigo, de termos evoluído um pouco mais no controle da pandemia, reduzindo, portanto, pela primeira vez, esse indicador síntese para menos de 6, chegando a 5,88 no dia de hoje. Isso não é resultado do acaso, né? Niterói foi a primeira cidade a fazer sanitização de favelas, sanitização de ruas, a primeira cidade a estruturar um programa de testagem em massa da população. Para vocês terem uma ideia, hoje nós chegamos a 98.600 testes realizados. É uma proporção muito importante. Provavelmente é o maior programa de testagem da população do país. É uma proporção praticamente de um teste para cada 5 habitantes. É uma proporção muito elevada. E isso nos permite rastrear os infectados e, além de fazer o programa de rastreamento de infectados, fazer o acompanhamento da quarentena, evitando a propagação e a transmissão do vírus para outras pessoas. Eu quero parabenizar mais uma vez aos nossos profissionais de saúde, especialmente das unidades básicas de saúde, que estão liderando esse programa de testagem, que hoje chega a quase 100 mil testes realizados. Fomos a primeira cidade a criar um programa de renda básica, programas de apoio à iniciativa privada, sobretudo as pequenas empresas, e também a criar o primeiro hospital do coronavírus no Brasil. Por isso, meus amigos e amigas, eu queria aqui reforçar a importância de mantermos Niterói unida nessa batalha pela vida, porque até que chegue a vacina, é importante a gente manter e perseverar nas medidas de prevenção ao coronavírus. Um outro dado importante desse encontro hoje do gabinete de crise é que o programa Escola Parceira vai efetuar o apoio, o aporte de recursos, que é aporte direto às pequenas empresas, sobretudo da educação infantil, que tem maior dificuldade, tem passado maior dificuldade para o capital de giro. Nós vamos fazer esse aporte, esse crédito, no dia 30 de setembro, conforme foi planejado. Também uma outra informação importante é que o Empresa Cidadã foi prorrogado até dezembro, não precisa renovar o seu termo de adesão, ele está renovado automaticamente e com isso nós vamos continuar apoiando milhares de pequenas empresas em Niterói e, sobretudo, salvando e preservando mais de 12 mil empregos através do apoio do programa Empresa Cidadã. Quero ressaltar, meus amigos e amigas, que ontem, no dia de ontem à noite, a Procuradoria-Geral do município foi notificada em relação a uma decisão da terceira vara, uma decisão monocrática, mais uma decisão judicial em relação ao cronograma do projeto piloto de retomada do ensino médio. Evidentemente que decisão judicial precisa ser cumprida e desde o momento da notificação, a Prefeitura já esclareceu e informou, sobretudo ao Sindicato das Escolas Particulares, que há uma decisão judicial em relação a esse tema. Evidentemente, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação vão prestar os esclarecimentos necessários, porque todo esse processo foi construído durante meses e meses
com a participação de especialistas de alto nível, levando em consideração várias dimensões da ciência, para além da epidemiologia, a psicologia, a pedagogia, enfim, outras dimensões, né, a própria pediatria, né, resoluções do Conselho Regional de Pediatria, dentre outras ações e estudos relacionados às melhores experiências internacionais, porque o nosso objetivo, como sempre foi, é a gente retomar as atividades da cidade, mas com muito cuidado, com muito gradualismo e com muita responsabilidade. E, evidentemente, a Secretaria de Saúde e Educação vão prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários. Eu queria, por último, informar aos amigos e amigas das feiras de artesanato que o Gabinete de Crise, na reunião de hoje, em função da estabilidade, e não apenas estabilidade, a redução do indicador síntese, está com a decisão também, que faço questão de informar a todos e todas, de retomada das feiras de artesanato e de economia solidária na cidade, a partir do dia 4 de outubro. Então, no dia 1º de outubro, serão feitas várias sessões de treinamento dos protocolos que foram estabelecidos e estruturados ao longo das últimas semanas pelas equipes da vigilância epidemiológica, e esse treinamento vai ser desenvolvido, vai ser realizado ao longo do dia 1º de outubro, portanto, na semana que vem, para que essas atividades finalmente, depois de meses necessários de distanciamento social e no caso do início da pandemia de transmissão mais intensa do vírus, o isolamento social mais rígido, depois desses meses, possamos retomar com todo o cuidado, com todos os protocolos, com toda a responsabilidade, essas atividades das feiras de artesanato da cidade a partir do dia 4 de outubro. Eu queria pedir finalmente ao secretário Rodrigo Oliveira que prestasse algumas informações, sobretudo no que diz respeito ao trabalho, né, à frente de combate desse trabalho de controle da pandemia do coronavírus em Niterói, na área da saúde. Doutor Rodrigo Oliveira. Boa noite, prefeito, muito obrigado. Boa noite a todas e todos. Queria apenas rapidamente reforçar que a gente está com a pandemia, com o coronavírus, sob controle na cidade de Niterói. Duas informações que expressam e comprovam isso é a nossa baixa taxa de ocupação da nossa retaguarda hospitalar para a Covid, que segue num cenário também de estabilidade, de baixíssima ocupação. A nossa capacidade de teste e a nossa capacidade de acompanhar muito de perto a pandemia sem subnotificação. E, obviamente, a boa notícia dessa semana, o indicador síntese reduziu, o que mostra o acerto de todo o plano de transição gradual para o novo normal. Queria reforçar aqui também, você profissional de saúde, que gostaria de ser voluntário para o teste fase 3 da vacina Sinovac, parceria da Prefeitura de Niterói com o Instituto Butantan, envie um e-mail para vacinacovid19 vitalbrasil@gmail.com. Repetindo, vacinacovid19 vitalbrasil@gmail.com. Por fim, quero pedir mais uma vez, minha amiga e meu amigo, que a gente siga perseverando nos protocolos, que a gente siga denunciando caso tenha o não cumprimento dos protocolos em qualquer local. É muito importante a sua participação, mas que a gente persevere no uso de máscaras, no distanciamento social, para que a gente siga nessa toada, reduzindo o indicador síntese e juntos vencendo o coronavírus. Obrigado, secretário de Saúde, doutor Rodrigo Oliveira, médico sanitarista. Mais uma vez, queria parabenizar a toda a equipe da Secretaria de Saúde, aos nossos servidores da saúde, que têm sido os nossos heróis anônimos nessa batalha pela vida contra o coronavírus. Eu recebo praticamente todos os dias, pelo WhatsApp, vídeos de pessoas que se salvaram, que foram salvas graças ao trabalho da retaguarda
hospitalar que foi estruturado em prazo recorde, seja no Hospital Carlos Tortelli, seja também no Hospital Oceânico. Isso é uma grande conquista, uma grande vitória para Niterói. Realmente a gente fica feliz, fica emocionado de ver pessoas que não têm plano de saúde, né, que certamente não teriam condições de ser assistidas se não houvesse esse esforço, esse investimento de melhoria da retaguarda hospitalar, sobretudo de melhoria e instalação da retaguarda hospitalar com dignidade, com humanidade, seja no Hospital Municipal Oceânico, seja no Hospital Carlos Tortelli. Então eu queria cumprimentar todos os profissionais de saúde que têm feito esse trabalho maravilhoso, abençoado, de recuperar e salvar centenas de vidas nas nossas unidades hospitalares. E queria também reforçar, meu amigo, minha amiga, para a gente aqui concluir no dia de hoje, que nós estamos vencendo a batalha contra o coronavírus em Niterói. Niterói foi a primeira cidade a ter um óbito do coronavírus no estado, foi o epicentro dessa pandemia, no início dessa pandemia, junto com a Zona Sul do Rio e a Barra da Tijuca, e ao mesmo tempo temos a maior proporção de idosos em relação ao total de habitantes. Em alguns bairros como Icaraí, temos mais de 30% da população acima de 60 anos, e se hoje nós temos a menor taxa de ocupação de leitos, se hoje nós temos a menor taxa de letalidade da região metropolitana, isso se deve à perseverança de cada cidadão e cidadã nas medidas de prevenção ao coronavírus. É uma grande vitória hoje, nós pela primeira vez estarmos muito mais próximos de chegarmos ao amarelo nível 1, porque pela primeira vez nós chegamos a um indicador síntese abaixo de 6, 5,88. É uma grande vitória, secretário Rodrigo, a gente chegar a quase 100 mil testes realizados ao longo desses quase 7 meses. Portanto, esse trabalho, todo esse esforço e dedicação dos nossos profissionais de saúde tem sido muito importante para que Niterói esteja vencendo essa batalha pela vida. Agora, o mais importante é a coesão da cidade, é a união de Niterói, todos juntos nessa batalha pela vida, cumprindo os protocolos e seguindo as recomendações das autoridades sanitárias. Por isso eu queria concluir pedindo perseverança e disciplina. Vamos manter a perseverança e a disciplina no uso de máscara em caso de necessidade de ir à rua, redobrando a atenção com a higiene e também no distanciamento social, porque essas 3 medidas simples são as medidas que estão permitindo Niterói estar vencendo essa batalha contra o coronavírus. Eu não tenho dúvida, meus amigos e amigas, quando tudo isso passar, Niterói vai estar muito mais altiva, muito mais forte e vai retomar com muito mais força as suas atividades econômicas do que todas as outras e demais cidades da região metropolitana. Isso graças ao trabalho que foi feito, mas fundamentalmente graças à perseverança e à consciência cívica de cada cidadão e de cada cidadã niteroense. Eu queria desejar um bom final de quinta-feira para todos e que Deus nos abençoe.